Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, filé. Voltei, galera. Muito boa noite mais uma vez. Vamos resolver agora algumas questões para ver se todos vocês estão afiados em relação aos gêneros textuais do universo publicitário, beleza? Então, como vocês já bem sabem, eu quero todo mundo aí participando com os dedinhos nervosos, marcando as suas opções, mandando o que iria marcar para cada questão, mas lembrando, a gente vai ver o enunciado, ler as opções, havendo necessidade, a gente volta no texto e olhos bem atentos em tudo que a gente vai ler, para a gente não sair marcando no ímpeto, tá? Naquela ideia, né, de supetão. Analisa com calma para você marcar o maior número possível de pontos nessas questões, belezinha? Bem, vamos pular o texto e ver o enunciado. Ó. No texto, os recursos verbais, palavras, e não verbais, imagens, empregados têm por objetivo. Qual é o objetivo do diálogo que se estabelece entre as palavras e as imagens? Divulgar informações científicas sobre o uso indiscriminado de aparelhos celulares? Influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças? Relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercícios físicos? Indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil? Ou sugerir aos pais e aos responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas? Não mandem gabarito agora. Vamos ler o texto. Os riscos para crianças do uso do celular antes de dormir. Deixa eu chegar um cadinho mais perto aqui. Você consegue ler esse iniciozinho aqui, Renan? Que eu não estou daqui não, tá muito pequeno para mim. Bem, aqui ele vai botando, ó, falta de sono a longo prazo reduz hormônios. Aí você vê aqui, né, a ideia de uma criança deitada. Não consigo enxergar mesmo, gente, desculpa. Você consegue ampliar para mim, Renan? Essa imagem? Aí, agora sim, ó. Estudo do King College concluiu que essas crianças e adolescentes têm maior risco de obesidade, baixo sistema imunológico, crescimento afetado e depressão. Então, ó, falta de sono no longo prazo reduz hormônios.
Aí aqui, ó, melatonina, o que prepara o corpo para o sono. Leptina, na saciedade. GH, do crescimento. Cortisol, da estabilidade emocional e do controle de inflamações. Então, ele mostrou quais são os hormônios que são, né, reduzidos, que apresentam impactos ali, tá? A forte luz penetra no olho, aqui você tem a imagem do olho, penetra no olho e confunde o relógio biológico. Aí aqui é a imagem do cérebro. Não só a luz, mas estímulos deixam o cérebro em alerta. A imagem de um relógio. Isso pode levar a problemas de comportamento e de atenção às aulas. Aí aqui um rostinho triste. A criança demora a dormir, acorda mais vezes e descansa menos. Prejudica também o processamento da memória. Consegue subir agora para mim, por favor, Renan? E você tem a imagem no centro aqui de uma criança à noite na cama. Não, pode. Não. Isso. A criança ali mexendo no celular, né? O que fazer? Ficar entre 30 minutos e 2 horas sem telas antes de ir para a cama. Então, se a criança dorme às 10 da noite, ela precisa parar de 8 da noite até 9h30, pelo menos, né? Ela tem que parar de usar o celular. Reduzir intensidade da luz emitida, diminuir ali a luz. Manter o telefone longe, porém no quarto, não resolve a expectativa de receber mensagens. É suficiente para atrapalhar o sono. Ou seja, a pessoa, vou botar o telefone aqui, tá na mesinha de cabeceira, eu tô aqui. Ela tá na expectativa, se alguém mandar, ela vai ali e rapidamente, né, consegue visualizar. Obrigado, Renan, pode já. Valeu. Então, o que vocês marcariam? Quando ele dialoga esses recursos, vocês marcariam a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Vocês, né, pensando ali no diálogo entre os recursos verbais, ou seja, todas aquelas frases associadas a cada imagem, que ele vai mostrando uma imagem para cada situação, ele tem a intenção, o objetivo, o intuito de quê? Ele tem o intuito de divulgar informações científicas sobre o uso indiscriminado, ou seja, sobre o uso aleatório aí, de qualquer maneira, dos aparelhos celulares. Ele tem o objetivo de influenciar o leitor a mudar atitude e hábitos considerados prejudiciais às crianças. Relacionar a tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercício físico. Ele indica medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil, ou ele sugere aos pais e responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas. Bem, já começaram a chegar aí, muitas pessoas mandando letra B, uma mandou letra D. O que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Letra D, D, alguém mandou ali B também. A maioria está na letra B. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor. A maioria está de B. Vamos lá. Algumas pessoas mandaram a letra D. Aqui, ó. Indicar medidas eficazes, ok? Para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil. As medidas que ele apresenta ali não servem como desestímulo à utilização. As medidas que ele coloca ali servem como um estímulo a dormir melhor. Então, deixar de usar o celular 2 horas antes. Não significa dizer que ele não vai usar o restante do dia. Tá? E enquanto ele estiver usando, diminuir a iluminação, para que a iluminação não penetre nos olhos e afete menos a questão da memória, dos impactos no cérebro, de mudança de horário. Então, o desestímulo não existe naquele texto. Ele não apresenta nenhuma medida lúdica, na letra E, por exemplo. Ele não fala em nenhum momento de trocar aquilo por exercícios físicos.
E ele não divulga informações científicas sobre o uso indiscriminado. Ele divulga algumas informações, mas ele não só divulga informações científicas sobre o uso indiscriminado. A ideia é tentar influenciar, porque é um texto que é uma campanha de conscientização. Então ele tenta influenciar o leitor a mudar a atitude, ou seja, texto apelativo, a mudar os hábitos que são considerados prejudiciais às crianças. Ou seja, eu tento interferir na maneira como o outro age. Logo, texto apelativo, letra B, ok? Próxima, vamos pular o texto. Considerando-se os contextos de uso de todas, chora. Essa expressão é um exemplo de variante linguística, típico de pessoas despreocupadas em seguir as regras de escrita, usada como recurso para atrair a atenção de interlocutores e consumidores, transposta de situações de interação típicas de ambientes rurais do interior do Brasil, incompatível com ambientes frequentados por usuários da norma padrão da língua portuguesa, ou condenável em produtos voltados para uma clientela exigente e interessada em novidades. Bem, o texto diz o seguinte, todas chora. O erro de concordância impresso na sandália ao lado é proposital, viu? Uma estilista pegou carona no Twitter e, por extensão, nos bordões todas comemora e todas chora, muito usados na rede. Em versão rasteirinha, custa R$ 49. Ela pegou uma expressão que as pessoas já usavam muito e ela reproduziu isso numa rasteirinha. Então, nesse tipo de construção, há um exemplo de variação linguística. Então, olha o que eu falei com vocês em como o uso do texto publicitário acaba dialogando com outros assuntos, com a linguagem verbal, com a linguagem não verbal, com a linguagem híbrida, com a função da linguagem, com a variação linguística. Por quê? Porque eu tenho sempre que pensar no meu público. Então, qual é o gabarito que vocês mandariam? Lembrando que isso está associado à questão de tecnologia da informação, que foi veiculado no Twitter, e isso é um anúncio, tá? Então, parte de um anúncio na tentativa de vender uma sandália escrita daquela forma. Ela fez uso de uma variação linguística. E essa variação linguística caracteriza exatamente o quê? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. A maioria aí mandando letra B. Por enquanto, na verdade, todo mundo só mandando letra B. Desse lado aqui não tem ninguém, né, Renan, ainda? Manifestando. B também, né? Bem, tá todo mundo, tá unânime. A galera... foi só eu falar. Chegaram agora uma letra A e uma letra C. Mas estava unânime a letra B. Bem, vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Olha o que eu falei com vocês. Se a intenção é vender, eu quero atrair atenção. Consumidor. Consumidor é aquele que vai comprar, tá? Vamos ver a letra A que alguém mandou. Típica de pessoas despreocupadas em seguir as regras de escrita. Não. Aquilo dali é uma variação linguística típica de gente que conhece e que desconhece. Gente que entra no universo da rede social e que acompanha aquele tipo de linguagem e que entende que aquilo dali é aceitável dentro de um determinado universo. Aí mandaram a letra C. Transposta de situações de interação típicas de ambientes rurais. Não. As pessoas não falam assim só no meio rural. As pessoas falam assim nos meios urbanos também. As pessoas falam assim no universo virtual também. Então não é típica do universo rural, ok? Letra D. Incompatível com ambientes frequentados por usuários da norma padrão da língua. Não, não é incompatível.
A quem usa a norma padrão e vai entender aquilo dali, ponto. A comunicação aconteceu, acabou. Condenável, já pode eliminar a letra E só por isso aqui. Condenável, não é condenável, é uma variação e toda variação é importante para o conhecimento da língua. Portanto, até por eliminação, restaria a letra B. Mas aí você tem que se lembrar que aquilo dali parte de um anúncio publicitário. E o anúncio publicitário tem como foco a venda daquilo. Então, a venda é construída a partir de ideias que chamem a atenção, que prendam a atenção, que voltem a atenção do receptor para aquilo dali, para que ele possa comprar. Lembra, ó, caráter comercial, valor, dinheiro está envolvido aí. Inclusive, ele chama atenção para isso, né? Em versão rasteirinha custa R$ 49,00. Ele já chama atenção para o preço que a pessoa, se quiser comprar aquela rasteirinha, vai ter de desembolsar, ok? Bem, próxima questão. A associação entre o texto verbal e as imagens, então texto verbal, palavras, tá, frases, e as imagens aqui, e as imagens da garrafa e do cão, configura recurso expressivo que busca estimular denúncias de maus tratos contra animais, desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência, incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos, ou alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Bem, aí você tem aqui de um lado a metade de uma garrafa, tá? Que é essa parte aqui. Esse pet é descartável. Aí desse outro lado você tem um cachorro. Esse não. Abandono é crime. Lei federal, aí aqui vem o número da lei. Bom, quando ele faz essa associação, qual é o intuito? O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Esse pet é descartável, ou seja, a garrafa é descartável. Esse pet não, ou seja, o animal não. Vai, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Todo mundo unânime por enquanto, né? Letra D. Letra D, desse lado aqui ninguém, Renan? Letra D também. Bom, vamos rufar os tambores para... Ah, chegou uma letra E, só porque eu falei unânime. Vou parar de falar unânime. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor. Vamos lá. Estimular denúncias de maus tratos contra animais. O texto nem fala de maus tratos, o texto fala de abandono. Então, eliminar. Desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência? Não, ele está falando de descartar no sentido de a pessoa abandonar, tá? Então, não pensa ali em desvincular absolutamente nada. Incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua. Ele não foca em campanha de adoção, ele não fala de animal em situação de rua. Ele fala de um animal que tinha um dono e o dono abandonou. Vamos na letra E. Alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa? Ele não alertou nada. Ele só disse, abandono é crime. Agora, quais são as sanções? Ou seja, o que vai acontecer com ele se ele abandonar o cachorro? Isso não está aqui. Então ele não alerta a população sobre o que está sendo, né, sobre o que vai acontecer com a pessoa que abandona. Por isso não pode ser a letra E. Sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Você não pode descartar. Ele é seu. Ele pertence à sua família. Você não adquiriu, você não adotou, você não trouxe para o seio da família, então agora você não pode se desfazer. Até porque, além de você estar pecando em relação aos sentimentos, ainda é uma questão também criminosa que vai gerar sanções, mas que aqui não está dito quais são. Portanto, gabarito letra D, a maioria aí acertou, beleza? Próxima questão, vamos pular o texto. Essa questão é muito interessante. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres. Para uma campanha de combate à violência contra as mulheres.
buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia empregada na letra é a... Qual estratégia foi empregada na letra para mostrar essa linha tênue para que as mulheres se conscientizem em relação a um relacionamento amoroso e um relacionamento abusivo? Relação de submissão da mulher à situação de violência, que muitas vezes a leva à morte. ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida, que continuamente pede socorro. A exploração da situação de duplo sentido que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. D. Divulgação da importância de denunciar a violência doméstica que atinge um grande número de mulheres no país. Ou E. Naturalização de situações opressivas que fazem parte da vida de mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal. Vamos ler o texto. Um amor desse. Era 24 horas lado a lado. Um radar na pele, aquele sentimento alucinado, o coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Qual foi a estratégia usada aí para essa música, que foi construída, foi feita, foi produzida para uma campanha de conscientização contra a violência, tá? Associada às mulheres. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? A galera tá mandando letra C por aqui. O que a galera vai mandar ali do outro lado? Renan, por favor, atualiza ali. Letra C também. A maioria está na letra C, chegou uma letra D ali, mas a maioria na letra C. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan. Apareceu uma letra A também. Olha só, ele pede para você falar da estratégia usada na letra, que foi uma letra dessa campanha. Tá? Qual foi a estratégia usada? O duplo sentido. Volta aqui no texto. Um amor desse, era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado, o coração batia acelerado. Aquela ideia do amor, né, que as pessoas não conseguem se largar, estão ali a todo momento lado a lado, né, elas não conseguem viver longe uma da outra. O radar na pele é aquela coisa de as peles se conectam, aquele sentimento que ninguém consegue explicar e o coração bate acelerado por conta do amor. Primeira leitura. Era 24 horas lado a lado, a pessoa vigiando a outra, tomando conta da outra. Um radar na pele, a pessoa se sente ali, sente arrepiada a todo momento porque ela fica com medo. Ela está vivendo dentro de um sentimento alucinado. O outro, que é o que pratica violência, é uma pessoa doentia. Coração batia acelerado de medo, ou seja, essa é uma segunda leitura. A primeira leitura é voltada para o amor, para a coisa bela. A segunda leitura, para o lado do horror. Bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar para você. Ou seja, no olhar eu sabia que você estava apaixonado, então me entregava, coisa linda. No olhar, eu sabia que eu tinha que me entregar para não apanhar, com medo de apanhar. Então, duas leituras. Palavras não faziam falta mais. Ou seja, a gente se conectava no olhar, na paixão, no amor, no sentimento, no toque. Primeira leitura. Segunda leitura. O amor está tão desgastado que já não tem mais palavra, não tem mais conversa, só tem violência. Só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Só de lembrar do perfume, aquela coisa boa,
né? Me traz ali arrepios bons de querer você, calafrio, meu corpo todo se tremendo, me entregando para você, meu corpo sente isso. Nem que eu queira eu te apago da minha mente, porque é uma coisa muito boa. Ao mesmo tempo, o outro lado agora, a segunda leitura. Só de sentir o seu perfume, eu fico amedrontada ali, eu fico desesperada, porque eu já sei que você está chegando. Então, meu corpo sente tudo isso. Meu corpo reverbera esse medo de apanhar, de sofrer violência. Nem que eu queira eu te apago na minha mente, porque você me fez muito mal. Segunda leitura. Esse amor deixou marcas no meu corpo. Deixou marcas de paixão ou deixou marcas da violência? Marcas roxas, feridas, cortes. Esse amor. Só de pensar eu grito, eu quase morro. Eu grito de paixão, eu grito de tesão, quase morro numa ideia hiperbólica. Ou eu grito porque eu estou sofrendo, estou sentindo dor, eu quase morro por conta da tortura e da violência. Então, existem, né, duas leituras para todas as frases dessa música, para que a mulher possa entender o que de fato é um relacionamento amoroso. Então, uma leitura voltada para isso, e outra leitura voltada para o relacionamento abusivo. Portanto, a letra da música usada nessa campanha de combate à violência contra as mulheres se construiu a partir do duplo sentido, para mostrar que os atos de dominação e de violência não podem configurar amor. Então, ela não pode confundir essas duas, né, essas ações. Não, aquilo ali é o jeito de ele me amar, como um sentimento, e sim como uma violência, ok? Portanto, letra C, e a maioria acertou. Então, justificando para aqueles que erraram e fazendo uma análise da música, que é muito importante também a gente fazer análise do texto, porque vocês vão passar por isso durante a prova, ok? Questão 5. Pulando o texto, enunciado. Essa campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal de alguma coisa. Do quê? Do silêncio imposto às mulheres que não podem denunciar o assédio sofrido? Da metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino? Do constrangimento pelo qual passam as mulheres e sua tentativa de esconderem-se? Da necessidade que as mulheres têm de passarem despercebidas para evitar o assédio? Ou letra E, da incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal dos assediadores? E aí o texto diz o seguinte: para nós, a rua é um campo de batalha. E aí você tem a imagem de uma mulher refletida no espelho e ela está colocando uma máscara que tampa o nariz e a boca. Então, essa imagem é a representação do quê? Qual o gabarito que vocês mandariam aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Essa questão, você conseguiria já eliminar pelo menos algumas, não vou dizer todas, mas você conseguiria eliminar algumas só por uma expressão, por uma frase que se torna meio que absurda ali no enunciado, tá? E aí entra a questão da interpretação também e do conhecimento gramatical. Como saber gramática ajuda a eliminar algumas construções aqui como opção, tá? Eu tô vendo que a galera tá mandando ali, ó, B ou D, alguém mandou C, mas a maioria tá na B. Algumas pessoas estão mandando A, eu só não vi letra E, mas de um modo geral mandaram A, B, C e D. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Vamos lá. Olha a letra A. Do silêncio imposto às mulheres, vírgula, que não podem denunciar o assédio sofrido. Vamos aqui. Essa vírgula, ela determina que essa oração aqui, ó, que não podem denunciar o assédio sofrido, ela se torne uma oração adjetiva explicativa. E aí eu estou dizendo que toda mulher que tem o silêncio imposto não pode denunciar. E não é.
poder, elas podem. Agora, se eu tirasse a vírgula, eu estaria dizendo que algumas não podem e outras podem. E aí eu poderia entender que algumas, né, não conseguem sair de casa, não conseguem ter um telefone. E aí, se não tivesse essa vírgula, a letra A poderia entrar para jogo e aí deveria entrar numa análise, né, de acordo com o texto. Então isso eu estou falando só de olhar para as opções, ok? Então aqui eu já posso eliminar a letra A, porque eu estou generalizando, dizendo que o silêncio imposto às mulheres impede que todas as mulheres denunciem o assédio sofrido. E não impede. Tá? Então elimina a letra A. Vou vir para a letra C. Constrangimento pelo qual passam as mulheres e sua tentativa de esconderem-se. Bem, vamos segurar essa daqui, porque até então pode ser, mas aí a gente vai precisar fazer a análise com o texto. D. Necessidade que as mulheres têm de passarem despercebidas para evitar o assédio. Toda mulher tem a necessidade de passar despercebida para evitar o assédio? Isso é uma realidade da vida de toda mulher, porque aqui ele generalizou. Então, também não. Elimina a letra D. Incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal. As mulheres não são incapazes de se proteger. Então, elimina a letra E. Ficamos aí, a princípio, com a B e com a C. Só que olha o que o texto diz. Para nós, a rua é um campo de batalha. Se é um campo de batalha, o que é um campo de batalha? Quem vai para a batalha para uma luta, para se defender, para brigar, para ir para cima. Então, se você for considerar as opções que você tem aqui, metáfora de que as mulheres precisam defenderem-se do assédio masculino. Mas aí o que tem a ver o uso da máscara? Por que nós usávamos máscara durante o período da pandemia? Porque a máscara impedia que o vírus entrasse pelas nossas vias aéreas. Então era uma maneira que nós tínhamos de nos defendermos dos vírus. Então é como se o assédio dos homens fosse o vírus. E as mulheres estão ali se protegendo contra esse vírus para que elas possam se defender. Então a construção metafórica aí, gabarito letra B, beleza? A maioria acabou acertando, porque a maior parte da galera mandou gabarito na letra B. Vamos para a próxima questão. Texto 1, texto 2, enunciado. A segurança no trânsito tem sido tema de diversas campanhas. Da comparação entre os textos, depreende-se que ambos advertem sobre a importância do uso adequado de artigos de segurança no trânsito, criticam o fato de os cintos de segurança serem projetados apenas para adultos, apresentam exemplos de consequências da falta de uso do cinto de segurança, chamam a atenção para sanções impostas aos motoristas infratores, ou sugerem aos pais atitudes a serem tomadas na conduta de veículos. Vamos ter de ler os dois textos. Cadeira de segurança para crianças. Aí você tem aqui a imagem, tá? Recomenda-se, antes de utilizar o cinto de segurança, observe o peso e... recomenda-se, perdão, 2 pontos. Antes de utilizar o cinto de segurança, observe o peso e a altura da criança, pois o cinto de segurança do veículo é projetado para um adulto com altura mínima de 1,45 m e peso mínimo de 36 kg. Observe as orientações do fabricante e use cadeiras certificadas pelo Inmetro. Texto 2. Quem pensa na frente anda com segurança no banco de trás. As consequências de uma colisão no trânsito podem ser minimizadas com o simples ato de sempre utilizar o cinto de segurança, inclusive nos passageiros do banco de trás. A utilização do cinto e dos assentos infantis no banco traseiro é uma determinação prevista em lei e sujeita a multa, mas a maior razão do seu uso é em respeito à vida. Então, no que diz respeito à segurança no trânsito, né,
dialogando os dois textos, o que a gente pode compreender aí? O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Essa daí não é uma questão difícil, é uma questão um pouco mais fácil. Só vocês fazerem uma associação e observarem o que se trata no texto 1, que ao mesmo tempo também se trata no texto 2. Bem, tem uma galerinha mandando aí letra A e uma galerinha mandando letra B. Acho que a galera está dividida aí entre A e B. Aí aqui já chegou uma letra D também, mas a maioria está na letra A agora. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Letra A. Advertem sobre a importância do uso adequado dos artigos de segurança no trânsito. Por que dos artigos de segurança no trânsito, Felipe? E não dos cintos? Porque quando você olha para o texto 1, a cadeirinha não é um cinto. A cadeirinha é um artigo de segurança também, tá? Então ele fala da cadeirinha, ele fala do cinto aqui. E aí no texto 2, você fala do cinto. Quando você mistura os dois, e aí sim, eu passo a ter os artigos de segurança. Então, era essa a pegadinha. Criticam o fato de os cintos de segurança serem projetados apenas para adultos? Não, eles não criticam. Tá? Um fala do uso do cinto, o outro fala do uso do cinto e do uso da cadeirinha. Apresentam exemplos de consequências da falta de uso? Nenhum dos dois traz consequência do que pode acontecer. Só fala ali que aquilo dali pode ser fatal, mas não traz exemplos. Chamam a atenção para sanções impostas aos motoristas infratores? Também não. Só diz que pode levar multa e tal, mas não fala exatamente quais são as sanções, o que pode acontecer, que tipo de multa. Sugerem aos pais atitudes a serem tomadas na condução de veículos? Ele não cria uma sugestão ali. Então, não tem aquela ideia de instruir, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Isso acontece apenas no texto 1. Que ele sugere ali embaixo, ó, recomenda-se, antes de utilizar o cinto de segurança, observe o peso e a altura. Só o texto 1. O texto 2 não faz isso. E ele pede algo que você possa trazer de acordo com os dois textos. Então eu não posso ignorar um. Eu tenho que observar o que aparece tanto em um quanto no outro, ok? É um diálogo. Então eu preciso observar semanticamente, interpretativamente, o que há nos dois textos. Beleza? Bem, mais uma questãozinha para esta terça aí da resistência. Olha só. Essa campanha contra a sexualização infantil utiliza-se da articulação entre texto escrito, palavra, e imagem, que é o texto não verbal, para representar o quê? Um casal de crianças do sexo oposto, a relação inocente entre duas crianças, horário do dia inapropriado para crianças, proximidade inadequada entre as crianças, espaço perigoso para crianças da cidade. E aí você tem, ó, criança não namora. É preciso dar um basta à sexualização infantil. E aí você tem duas crianças ali, uma do lado da outra, e o menino está apontando para o céu. Questão muito fácil essa daí. O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vai, deixem meu coração aí extremamente feliz. Marquem que essa daí é bem fácil. Questão dada, exatamente. A galera tá mandando letra B, 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 B. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Óbvio. Aqui você tem duas crianças sentadas olhando para o céu e apontando. A utilização de criança não namora, é preciso dar um baixo à sexualização da sexualização infantil, e a imagem das crianças olhando para o céu e apontando é justamente mostrar que as crianças são inocentes. E elas estão ali apenas numa relação de amizade, brincando, nada além disso. A gente aqui não, que deve dar um baixo a essa ideia de sexualizar as crianças, para que elas não se sexualizem de fato. Portanto, gabarito letra B. Dá tempo de a gente resolver mais uma questãozinha para a gente terminar essa terça lindamente. De acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam,
Determinadas funções são atribuídas à linguagem. A função que predomina nesse texto é a conativa, uma vez que ele aí atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Coloque em evidência o canal de comunicação pelo uso das palavras corrige e confirma. Privilegie o texto verbal de base informativa em detrimento do texto não verbal. Usa a imagem como único recurso para interagir com o público a que se destina, ou evidencia as emoções do enunciador ao usar a imagem de uma criança. Eu não preciso ler o texto. O que vocês marcariam? Ele afirmou para você que você tem um texto que tem base na função conativa. Tá? Esse texto aqui trata-se aí de uma ideia de campanha, tá? E ele quer saber o porquê de ser conativa, ou seja, porquê de ser apelativa. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Unanimamente a galera está mandando letra A. Eu falei que não ia mais falar essa palavrinha hoje, mas agora eu acredito que também seja uma questão dada, né? E a galera está marcando a letra A. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Óbvio. Função conativa age sobre o interlocutor, o receptor, de modo a convencê-lo a mudar o hábito dele, a fazer a escolha de maneira consciente. Coloque em evidência o canal. Se colocasse em evidência o canal, não seria função conativa, seria afática. Privilegie texto verbal de base informativa. Se fosse de base informativa, seria função referencial e não a conativa. Usa a imagem como único recurso para interagir com o público a que se destina. Não, tem texto verbal e tem imagem, então não usa só a imagem. E a função conativa não tem isso como característica. Evidencia as emoções do enunciador. As emoções do enunciador são evidenciadas através de função emotiva e não da função conativa. Então, o texto de uma campanha ou o texto de um anúncio tem base conativa. E, no caso de uma campanha, além de querer convencer, além de querer mudar o hábito, lembrem-se daquela palavrinha que eu falei com vocês, ó. Consciente, conscientização, conscientizar, né? Então, ali é uma campanha. Quero mudar o seu comportamento fazendo uma campanha aí para que você possa, né, ter essa mudança de hábito, beleza? Vem comigo aqui no quadro, então. A gente vai terminando essa terça da resistência, galera. Se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Mande a sua dúvida, que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-lo, beleza? Não leva a dúvida para casa, mas estou muito feliz com todo, né, o resultado que a gente acabou obtendo aqui. Foi uma ou outra questão ali que acabou divergindo, mas de um modo geral, todo mundo aí mandando super bem. Então, beijo imenso pra vocês. Um bom término de terça e até semana que vem, galera. Valeu, valeu, Renan. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.